A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando aqui pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, eu quero explicar para os irmãos como que a última semana profética de Daniel, ela se encaixa perfeitamente dentro das profecias do Apocalipse. No vídeo de hoje, irmãos, eu mostrarei que o Apocalipse ele veio, para revelar os últimos 7 anos. E eu quero mostrar para os irmãos, que lá no livro de Daniel isso já era revelado, Então, irmãos, eu vou falar aqui sobre um resumo das 70 semanas. Para os irmãos ter uma compreensão desse assunto, os irmãos têm que entender o assunto das 70 semanas proféticas que fala ali no livro de Daniel, Caso os irmãos não conheçam ainda do assunto, caso não sabem o que é essa profecia das 70 semanas, eu recomendo os irmãos ver o segundo vídeo do meu canal, que se chama As 70 Semanas do Profeta Daniel, de forma simplificada. Eu vou mostrar num print qual que é o vídeo, Porque sem entender as 70 semanas, fica difícil ter uma compreensão desse assunto, E para o vídeo não ficar muito longo, muito grande, eu não vou poder detalhar e explicar todo o assunto das 70 semanas. Por isso eu aconselho os irmãos que não conhecem sobre o assunto a ler, melhormente dizendo, assistir o vídeo onde eu falo sobre as 70 semanas proféticas. Aqui, irmãos, está um print da playlist do meu canal, Aqui, irmãos, no vídeo número 2, 70 semanas proféticas de forma simplificada. É o segundo vídeo, é 17 minutos e 57 segundos. Tem o primeiro vídeo, também fala das 70 semanas proféticas. Os irmãos podem estar assistindo também. Ali eu explico com muito mais detalhe. Então, para os irmãos ter uma compreensão melhor sobre as 70 semanas proféticas, eu aconselho os irmãos a estar vendo esse vídeo, Como os irmãos ainda não conhecem e tá vendo esse vídeo que eu estou gravando agora, os irmãos podem assistir esse vídeo, E depois assistir o segundo vídeo do meu canal, Então agora, irmãos, eu vou explicar de uma forma bem resumida, o que eu falei no vídeo das 70 semanas profética e vou mostrar para os irmãos como a última semana profética se encaixa dentro das profecias do Apocalipse, E mostrarei para os irmãos que o Apocalipse nos revela os últimos 7 anos do mundo. Então, irmãos, nós estamos aqui de volta no resumo das 70 semanas proféticas. Então, irmãos, nós vemos no vídeo número 2 que foi determinado 70 semanas proféticas, sobre a cidade santa e sobre o povo de Deus. Vamos entender a primeira coisa, que nem eu expliquei, que não são semanas literais de dia, ou seja, são semanas de ano. Então, o anjo disse ali para Daniel que estava determinadas 70 semanas. Então, irmãos, nós não podemos compreender como 490 dias, mais 490 anos, porque são semanas de ano. E aqui, irmãos, eu listei 7 pontos. Foram determinados 70 semanas para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, selar a profecia e ungir o santo dos santos. Então, irmãos, eu expliquei no vídeo das 70 semanas que quando se cumprisse essas 70 semanas, esses 7 pontos, seria se cumprido também. E isso, irmãos, vai se cumprir quando? Na vinda de Jesus Cristo. Muitos, irmãos, alegam, interpreta que isso se cumpriu na cruz, Porque fala de cessar transgressão, dar fim aos pecados, enfim. O Senhor Jesus morreu sim pelos nossos pecados, e pelas nossas transgressões na cruz. Só que, irmãos, nós, mesmo depois que a gente batiza, faz um concerto com Deus, nós ainda estamos sujeitos a transgressões, a pecados, a iniquidade e tudo mais, Então, irmãos, isso vai se cumprir na vinda de Cristo, esses 7 pontos, quando terminar as 70 semanas, porque quando o Senhor Jesus vier, para glorificar a sua igreja na sua vinda, a igreja não estará mais sujeito a transgressões, a pecados, a iniquidades, Nesse tempo, sim, o Senhor Jesus estará
trazendo uma justiça eterna, porque nós não vivemos numa justiça eterna ainda, nós vemos a injustiça nesse mundo, né? Ó, selar a visão, selar a profecia, quer dizer, quando o Senhor Jesus voltar, né, vai estar selando, né, as visões, as profecias, tudo vai estar se cumprindo, né? Ungir o Santo dos Santos, que eu imagino, né, que esteja fazendo referência a ungir Jesus sobre a igreja, né? Rei sobre a igreja, né? Então, irmãos, nós vimos aqui que as 70 semanas estão determinadas para esses 7 pontos. Quando se concluir as 70 semanas, vai se cumprir esses 7 pontos. Então, irmãos, agora vamos ver aqui, né, sobre as 70 semanas, né? Nós vimos, irmãos, no vídeo número 2, né, do meu canal, que eu falei que está escrito lá que desde a ordem, né, para restaurar e reedificar Jerusalém até a aparição do Messias, do ungido, haveria o quê? 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas com 62 semanas dá um total de 69 semanas. Então, o que quer dizer? Que desde quando foi dada a ordem para restaurar Jerusalém, que foi uma ordem dada pelo rei Ciro, né, quando o povo estava cativo na Babilônia, até a aparição do Messias, seria um tempo de 69 semanas proféticas, 69 semanas de ano. Então, por que, irmãos, é falado 7 semanas e 62 semanas? Porque 7 semanas, irmãos, que equivale a 49 anos, né? É o tempo que levou para Jerusalém ser restaurada. Então, em 7 semanas proféticas, ou seja, 49 anos, foi o tempo, né, que Jerusalém levou para ser restaurada. E depois que Jerusalém foi restaurada, se iniciou uma contagem de mais 62 semanas, né? Ou seja, 444 anos. Lembrando, né, que são semanas de ano, né? Não são semanas de dias literais. Então, irmãos, eu anotei aqui que essas 7 semanas e 62 semanas são semanas consecutivas. Por quê? Quando terminou as 7 semanas, que faz referência a 49 anos, que foi o tempo que Jerusalém levou para ser restaurada, depois se contou, imediatamente após isso, mais 62 semanas, ou seja, mais 444 anos, até a aparição do Messias, né? Então nós vemos essas 7 semanas e 62 semanas, uma conectada com a outra, quer dizer, uma é consecutiva à outra, esses 2 pontos. E nós nota aqui, irmãos, que quando apareceu o Messias, que é Cristo, se cumpriu as 69 semanas, certo? Então nós vemos que para se cumprir as 70, está restando uma semana profética, né? Que corresponde ao quê? A 7 anos. Então, irmãos, nesse vídeo, número 2 do meu canal, eu expliquei que essa última semana profética, ela ficou para se cumprir no tempo do fim. Ela não foi, irmãos, seguida de depois das 69 semanas. Quer dizer, terminou a profecia de 69 semanas, se cumpriu com a aparição do Messias, né? Jesus Cristo morreu, né? Foi morto, foi levado ao céu de novo, né? Foi tirado do nosso meio, né? Se abriu um espaço de tempo para o povo gentil se arrepender dos seus pecados, né? Fazer um concerto com Deus, tudo mais, né? E nós vimos, irmão, que essa uma semana profética, que é 7 anos profético, ela foi deixada para se cumprir no tempo do fim. E nós vimos ali que um príncipe que havia de vir, ele faria uma aliança de uma semana com muitos, né? E na metade da semana ele faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esse, irmãos, príncipe que há de vir faz referência a quem? Ao anticristo. Essa última semana profética vai se cumprir quando? Quando o anticristo aparecer, certo? É o que nós falamos no vídeo anterior, né? Então, irmãos, nós já entendemos aqui que essa última semana profética, ou seja, esse último 7 anos vai se cumprir no tempo do fim. O anticristo vai aparecer, ele vai fazer uma aliança de uma semana, ou seja, uma aliança de 7 anos. Na metade desses 7 anos, ele quebra essa aliança, né?
ele, vamos dizer assim, como está escrito, ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Muitos irmãos entendem que esse sacrifício e oferta de manjar que ele vai fazer cessar é o sacrifício e oferta de manjar segundo a lei, né? Aquele sacrifício, né, literal. Porém, irmãos, eu entendo que ele não estará fazendo cessar aquele sacrifício literal, porém, a realidade dele, dentro da graça, que diz respeito ao culto a Deus, diz respeito à pregação do Evangelho. Então, irmãos, em outras palavras, nesse resumo, o que nós entendemos? Que ele faz aliança por 7 anos. Na metade da semana, ele quebra essa aliança. Quer dizer, depois dos 3 primeiros anos e meio dos últimos 7, ele quebra. E quando ele faz cessar o sacrifício, irmãos, não é o sacrifício da lei, porém, ele vai estar impedindo que o homem alcance a salvação mediante o sacrifício de Cristo. Ele vai proibir os cristãos de pregar o evangelho, de anunciar sobre Jesus Cristo, enfim, é isso, irmãos. Então, essa última semana profética, que corresponde a 7 anos, vai se cumprir no tempo do fim. E quando, irmãos, João teve a revelação do Apocalipse, ele teve a revelação, irmãos, dessa última semana profética. Foi revelado para João que a igreja passaria por 3 anos e meio sem passar prova, sem passar tribulação. Só que depois de 3 anos e meio, né, a igreja passaria por uma grande tribulação. E agora, irmãos, eu vou lá no livro de Apocalipse e vou mostrar, irmãos, para os irmãos dentro do livro de Apocalipse, que o Apocalipse está revelando o quê? Os últimos 7 anos do mundo, ou seja, a última semana profética. Aqui, irmãos, nós estamos aqui agora no livro de Apocalipse, ó, capítulo 11. Nós vamos começar do verso 3 em diante, ó. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Irmãos, aqui para resumir, não vou entrar em detalhe. Essas 2 testemunhas não são 2 profetas, não são 2 homens. Os irmãos, para entender sobre esse assunto, os irmãos podem ver o 3º vídeo do meu canal, onde fala sobre as 2 testemunhas. Eu vou mostrar aqui para os irmãos, como os irmãos fazem para ver. Aqui, ó, é só vir aqui, ó, é o 3º vídeo do meu canal, onde eu falo sobre as 2 testemunhas, né? Então não vou dar muita ênfase falando quem que elas para o vídeo não ficar grande. Então, os irmãos que ainda não conhecem o assunto, é só assistir o 3º vídeo da playlist do canal. Agora, irmão, nós estamos aqui no assunto de novo das 2 testemunhas. Ó, darei as minhas 2 testemunhas. Vou adiantar para os irmãos. As 2 testemunhas é a Igreja de Jesus Cristo, composta por judeus e gentios que se converteram a Cristo. Ó, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Irmão, nós vamos destacar aqui esse tempo de 1260 dias. Deus está dando poder para a igreja dele profetizar por 1260 dias. Irmãos, os irmãos podem somar em casa, numa calculadora. 1260 dias equivale ao quê? A 3 anos e meio. Vamos dar um exemplo. 42 meses faz referência ao quê? 3 anos e meio. 42 meses são 3 anos e meio. Um ano, irmão, um mês tem 30 dias, certo? Então, se os irmãos fazer 42 vezes 30, vai dar 1260 dias. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui as 2 testemunhas, né, recebendo poder para profetizar por 3 anos e meio. Vestidas de pano de saco, quer dizer, se humilhando na presença de Deus, né, chamando o povo para o arrependimento, né, porque vai estar próximo à vinda do Senhor já nesse tempo, né? Então, irmãos, nesse tempo, esses 1260 dias que a igreja vai estar profetizando, está fazendo referência, irmãos, aos 3 anos e meio primeiro dos últimos 7, que corresponde à última semana profética, né, de Daniel, que equivale a 7 anos, né? Então, irmãos, nesses 3 anos e meio primeiro, ou 1260 dias, que é a mesma coisa, a igreja vai estar profetizando, né, sem sofrer perseguição.
Aqui, irmãos, nós vamos pular aqui para o verso 5, né? Os irmãos podem ler o capítulo inteiro em casa, né? É para nós ganhar tempo, ó. Verso 5. Se alguém pretende causar-lhe danos, ó, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Ó, sim, se alguém pretende causar-lhe danos, certamente deve morrer. Então, irmãos, esses 1260 dias, né? Que são 3 anos e meio, né? Os primeiros da última semana profética, né? Dos últimos 7 anos, a igreja vai estar profetizando, irmãos, sem sofrer dano algum. Ela vai estar protegida, porque os 3 primeiros anos e meio, irmão, é sem perseguição, é sem passar por tribulação. Então, imagino que os irmãos estejam entendendo, né? Só que, irmãos, quando terminar esses 3 anos e meio, o anticristo vai levantar uma perseguição, que vai ser também de mais 3 anos e meio, né? Totalizando 7, fechando assim a última semana profética, que corresponde a 7 anos. Vamos ver aqui, irmãos, no verso 7, ó. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que deve dar, quer dizer, quando a igreja terminar de dar o testemunho que deve dar ao mundo, ó, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. Então, irmãos, quando as duas testemunhas, né, a igreja, terminar o testemunho que deve dar, né, para os povos, né, não adorar a besta, não seguir ao Deus do anticristo, fala aqui que a besta que surge do abismo, quer dizer, o anticristo e o seu reino, né, que é um reino do Antigo Testamento, que vai estar revivendo, né, para perseguir a igreja, ó, pelejará contra elas e a vencerá. Então, irmãos, quando terminar esses 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio em que as testemunhas profetizam, né, sem sofrer dano, o que acontece? O anticristo vai estar se levantando contra a igreja, né? Vai perseguir as testemunhas, vai perseguir a igreja, né? Vai vencer a igreja, vai matar a igreja. Então, irmãos, o irmão pode estar se perguntando, mas aqui não está falando que é um tempo de 42 meses. Porém, irmãos, nesse texto aqui de 11 de Apocalipse, não. Mas lá em 13 de Apocalipse, eu vou mostrar para os irmãos que o tempo que a besta, né, que o anticristo tem para perseguir é de 3 anos e meio. Então, eu imagino que os irmãos entenderam aqui, né? Esses 1260 dias fazendo referência a 3 anos e meio que a igreja, né, profetiza sem sofrer dano algum, sem sofrer morte, sem sofrer perseguição. E nós vemos no verso 7 o que? A besta se levantando do abismo, né, e vencendo e matando as testemunhas. Agora nós vamos ver qual será esse tempo. Aqui, irmãos, Apocalipse capítulo 13, nós vamos ver o verso 4 e 5. Ó. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Quer dizer, o diabo está dando poder a quem? Ao anticristo. Deus deu poder às duas testemunhas para profetizar. Aqui agora nós vemos o dragão, né, o diabo, dando poder para quem? Para o anticristo, para o reino dele. Ó, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Aqui, irmão, nós estamos vendo apostasia, né? Muitos seguindo o reino da besta, né? Servindo um Deus que não é o verdadeiro, né? Ó, verso 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Então, o que nós estamos vendo, irmãos, a besta, né, o anticristo com o seu reino, recebendo autoridade para agir, ó, no verso 5, por 42 meses. 42 meses, irmãos, faz a soma, né? 12 vezes 3 dá 36. Com mais 6, que é 6 meses, né? 42 meses. Equivale ao quê? 3 anos e meio. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui Deus revelando que a besta, né, o anticristo, o seu reino, vai estar perseguindo a igreja por 42 meses. Então, os irmãos entenderam aqui que lá em 11 de Apocalipse, nós vemos o quê? As duas testemunhas recebendo poder para profetizar por 1260 dias, né, 3 anos e meio, sem sofrer perseguição, sem sofrer dano. E depois nós vemos o que? A besta se levantando, né, matando e vencendo
as duas testemunhas, que é a igreja, né? E agora nós vemos aqui que esse tempo, irmãos, de perseguição, essa autoridade que a besta tem para agir, é de 42 meses, quer dizer, 3 anos e meio de grande tribulação. Então, os irmãos nota aqui que está encaixando certinho com a última semana profética. A última semana profética faz referência a quê? Aos últimos 7 anos do mundo. Os irmãos estão compreendendo? E nós vemos que na metade da semana, quer dizer, depois de 3 anos e meio, é que o anticristo ele faz cessar o sacrifício contínuo. Então, irmãos, nós temos que entender que aquele sacrifício não é um sacrifício literal da lei, mas é a realidade dele em Jesus Cristo, né? Que o anticristo vai estar arrancando. Ele vai proibir a pregação do evangelho, vai proibir que o homem alcance a salvação mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Então, aqui em Apocalipse, irmãos, nós vemos 3 anos e meio sem a igreja passar tribulação e mais 3 anos e meio da igreja passando por grande tribulação. Então, nós vemos, irmãos, que essa grande tribulação será de 42 meses, ou seja, de 3 anos e meio, né? Agora eu quero mostrar, irmãos, que lá no livro de Daniel fala isso também. Aqui, irmãos, né, vamos fazer a leitura em Daniel capítulo 7, verso 24, 25 e 26. O 10 chifre corresponde a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. Isso daqui, irmãos, está referindo ao quê? Ao reino do anticristo. 10 chifres simboliza 10 reinos, né? E esse um chifre pequeno que sobra após eles faz referência ao anticristo. O anticristo, irmãos, dominará sobre 10 reinos, né? Então terá 10 reinos, né, se unindo, né, fazendo aliança com o anticristo, né? E fala aqui, ó, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. Quer dizer, desses 3 reinos, né, o anticristo vai ter que abater a 3, né, para conseguir dominar sobre eles, né? E por fim os 10, né? Aqui o verso 25, irmãos, aqui que está a palavra-chave, né? Ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, ó. E os santos, quem é esses santos, irmãos? É a igreja. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, irmãos, nós vemos aqui revelado que o povo santo vai ser entregue na mão do reino da besta por um tempo, que corresponde a um ano. 2 tempos, 2 anos e metade de um tempo. Um tempo, que é um ano, com mais 2 tempos, que é 2 anos, e mais metade de um tempo, que é metade de um ano, faz referência o que, irmãos? A 3 anos e meio. Então, nós temos visto aqui, o que está revelado aqui no profeta Daniel? Que a igreja, né, será entregue, né, na mão do reino do anticristo por 3 anos e meio. Isso, irmãos, está batendo com o quê? Com o que nós vimos agora há pouco, lá em Apocalipse. Qual que é o tempo que a besta tem para agir e perseguir a igreja? 42 meses, né? Que corresponde o quê? A 3 anos e meio. Verso 26, ó. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, quer dizer, o domínio do reino da besta. Quando Cristo vir, né? Ele vai assentar o tribunal para tirar o domínio do reino da besta, ó, e para destruir e consumir até o fim. Então aqui, irmãos, nós vemos que esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo está referindo ao quê? 3 anos e meio, né? Que a igreja será entregue na mão do reino do anticristo. Então os irmãos vê que isso bate com a segunda parte da última semana profética, quer dizer, é os últimos 3 anos e meio. Os 3 primeiros anos e meio dos últimos 7 anos foram 3 anos e meio sem perseguição. Agora, irmãos, nós vamos ver sobre a ressurreição, que o livro de Daniel também revela o quê? Que a ressurreição da igreja se dará depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quer dizer, depois de 3 anos e meio de perseguição. Na continuação, nós vamos ler, ó, Daniel capítulo 12, verso 2.
muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, o que está sendo revelado aqui no verso 2? A ressurreição dos mortos, né? E como nós já sabemos, irmãos, isso se dá na vinda de Jesus Cristo. Então, aqui no verso 2 está sendo revelado, irmãos, a ressurreição de mortos, né? Agora nós vamos dar um pulinho aqui para o verso 6, né? Que é para nós saber quando que ocorrerá a ressurreição dos mortos, né? Segundo as profecias de Daniel. Os irmãos podem ler o capítulo inteiro em casa, sem problema nenhum. Então, irmãos, verso 6, ó. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Quais maravilhas, irmãos? A da ressurreição dos mortos. Ó, verso 7. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, que corresponde a um ano, depois de um tempo, 2 tempos, 2 anos e metade de um tempo. Então, em outras palavras, irmão, o que o anjo está falando? Que a ressurreição dos mortos aconteceria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, a ressurreição dos mortos se daria depois de 3 anos e meio, né? Mas quais 3 anos e meio? Os últimos 3 anos e meio, né? Da última semana profética de Daniel. Então, os irmãos estão entendendo o que está sendo revelado aqui? Que depois de 3 anos e meio de tribulação, vem o quê? A ressurreição. Ó, continuando, ó. Vamos ler de novo, ó. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quer dizer, depois de 3 anos e meio, ó. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Quer dizer, essas coisas se cumprirão quando for destruído o poder do povo santo. Qual que é o poder do povo santo, irmãos? De profetizar. Como nós vimos, né, que aquelas 2 testemunhas, né, que a igreja estava profetizando, né, aliás, profetizará por 1260 dias, 3 anos e meio, né? E depois o anticristo, ele proíbe a pregação do evangelho, né? Que o homem alcança a salvação mediante o sacrifício de Cristo. E se levanta uma perseguição do quê? De 3 anos e meio. Então, ó, e quando se acabar a destruição do povo santo? O que isso está revelando, irmãos? Perseguição, grande tribulação. Então, irmãos, resumindo aqui, depois de 3 anos e meio, né, vai ocorrer a maravilha da ressurreição. Então, irmãos, nós vamos quase finalizando o vídeo aqui. Então, os irmãos estão entendendo como que a última semana profética, ou seja, os últimos 7 anos revelados na 70 semana profética de Daniel, está se cumprindo certinho no Apocalipse. Os irmãos estão vendo que são 3 anos e meio, primeiro, sem perseguição, e depois vem 3 anos e meio com perseguição. E quando terminar esses 3 anos e meio de perseguição, né, de grande tribulação, Jesus Cristo estará retornando para ressuscitar aqueles que morreu nele e está arrebatando aquele que ficou vivo, irmãos. Nós vamos agora, irmão, ver isso nos evangelhos também, no livro de Mateus. Aqui, irmãos, ó. Mateus capítulo 24, verso 29, ó. Logo, em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, irmãos, nós vemos aqui nesses 3 versículos, né, o 29, 30 e 31, que a volta de Jesus Cristo, né, ele vindo para quê? Arrebatar a sua igreja e ressuscitar aqueles que morreu fiel a ele.
Então, irmãos, nós nota que Jesus Cristo ele vem quando? Ó o verso 29. Em seguida, a tribulação daqueles dias. Então, que tribulação é essa, irmãos? A grande tribulação que a igreja vai passar. E qual é o tempo, irmãos, dessa grande tribulação? 3 anos e meio, né? Que corresponde à segunda parte dos últimos 7 anos. Então, os irmãos agora compreendeu, né? Estão conseguindo encaixar todas as coisas, né? Que são 3 anos e meio sem perseguição, 3 anos e meio de grande tribulação, e quando, irmãos, terminar essa grande tribulação, Jesus Cristo ele volta. Aqueles que morreu em Cristo vai ser ressuscitado. Quando vai se cumprir a maravilha da ressurreição? Nós vimos em Daniel, depois de um tempo, 2 tempos e metade de outro tempo. Quer dizer, depois de 3 anos e meio do quê? De uma grande tribulação, irmãos. E os irmãos lembram que nós falamos que quando terminasse a última semana profética, se cumpriria o quê? Aqueles 7 pontos. Então, irmãos, quando terminar esses últimos 7 anos, vai estar se cumprindo também o quê? A 70 semana profética. Vamos lá voltar para aquele resumo, rapidinho. Então, irmãos, está aqui, nós estamos aqui no resumo de novo, que as 70 semanas foram determinadas para cessar transgressão, dar fim de pecado, expiar iniquidade, trazer justiça eterna, selar visão, selar profecia e ungir o santo dos santos. Então, irmãos, esses 7 pontos se cumpriria ao fim das 70 semanas. Então, irmãos, quando Jesus Cristo vier, vai estar se cumprindo, enfim, as 70 semanas proféticas. Já, irmãos, no passado já cumpriu 69, né? Que foi dada, né? Da ordem para restaurar Jerusalém até a aparição do Messias. Se cumpriu 69. Ficou uma semana profética, né, de 7 anos para se cumprir no tempo do fim. O Apocalipse veio, irmãos, para revelar esses últimos 7 anos, como nós já vimos, né, em todo o vídeo. Então, quando se cumprir elas, Jesus Cristo vai estar retornando. E a igreja, irmãos, vai estar sendo glorificada, né? Então, a igreja sendo glorificada vai cessar toda transgressão, porque nós não estaremos mais sujeitos a transgredir, nós não estaremos mais sujeitos a pecado, a iniquidade, né? O Senhor trará uma justiça eterna, a visão e as profecias se cumprirão, Jesus Cristo, né, será ungido rei sobre a igreja, né? A igreja, né, reinará com Cristo, né, por 1000 anos, né? Depois dos 1000 anos vem o juízo final, né? E por fim vem a eternidade futura, né? Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido o vídeo, né? Quem ainda não assistiu o vídeo das 70 semanas, o irmão pode ir lá na playlist do canal assistir o segundo vídeo, o primeiro vídeo, onde fala das 70 semanas, né? Se os irmãos não conhecem esse assunto, né? É só somar os vídeos que os irmãos vão entender. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido, né? Que esse vídeo tenha trazido edificação, conhecimento para os irmãos. Eu peço para os irmãos que se inscrevam no canal, né? Se possível, dê seu like, né? Deixa um comentário, né? Se os irmãos gostou do vídeo, se deu para entender, né? Compartilhe com mais irmandade para que esse conhecimento venha chegar a mais irmãos também, né? E não deixe de se inscrever no canal, né? Peço aos irmãos que orem a Deus por mim também, que Deus possa acrescentar mais conhecimento, né? Para estar fazendo mais vídeo, compartilhando com toda a irmandade, né? Vou terminar o vídeo aqui. Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.